O Lula decidiu se tornar inimigo de Donald Trump e dos Estados Unidos para se aliar com ditadores e narcotraficantes. É inacreditável a decisão e a posição que o Brasil está tomando por causa desse presidente que aí está. Não quer saber de países que têm apreço à democracia, não quer saber de liberdade de expressão. O que o Lula quer saber é que ele está ligado com a China, Rússia, Irã, Maduro, que ele não falou nada contra o Maduro. Veja só, essas decisões autoritárias que o Maduro está tomando contra o povo da Venezuela, sabe? Colocando as pessoas numa situação de miséria. O Lula não tem uma palavra do Lula repudiando aquela situação. Pelo contrário, ele recebeu o Maduro aqui no Brasil. Os Estados Unidos estão tomando posições firmes e duras contra os narcotraficantes, contra esses cartéis de droga. Qual é a posição do Brasil? Qual é a posição do Lula? Se o Lula quisesse combater de fato esses narcotraficantes, se o Lula quisesse de fato combater o crime, ele ia se aliar com Donald Trump, com toda certeza. Se o Lula tivesse interesse em combater a criminalidade, ele viajava para El Salvador para entender como foi que eles reduziram os índices de criminalidade. Mas o Lula não quer saber disso não. Ele não está pensando nisso não. Veja só, eu vou deixar aqui um vídeo para vocês verem o que esse jornalista vai falar das posições e das pessoas que o Lula está se aliando. É inacreditável, mas é a realidade. Também quero deixar outro vídeo aqui que, sinceramente, eu fiquei triste. Poxa, não era para o André Mendonça tomar esse tipo de posição. Ele deixou à disposição de algumas pessoas irem ou não à CPMI para prestar esclarecimento. Mas aí fica na vontade dele. Então foi uma decisão assim que o André Mendonça tomou, e eu vou deixar aqui o presidente da CPMI, ele vai falar sobre esse assunto. Quero trazer esse vídeo aqui para vocês. Quero trazer também outro vídeo que parece que tá um clima de velório na CNN. Porque a jornalista vai falar da questão da anistia, mas vocês vão ver que ela vai falar com tanta tristeza, com tanta má vontade. Vocês vão ver a cara de enjoo da jornalista ao falar sobre a anistia. É como se ela quisesse dizer ao vivo: rapaz, eu não acredito que vai passar esse assunto. Porque está uma articulação ali, está mais próximo de passar, né? Parece que o Maimota está acordando para a vida e vai anistiar as pessoas do 8 de janeiro. Vamos ver como é que isso vai ocorrer, mas bora ver logo esse vídeo aqui, que é inacreditável como o presidente do Brasil está se aliando com outros presidentes que não tem nada a ver com democracia, não querem combater os traficantes, as drogas, não querem combater nada disso. Tudo que o Lula faz é um faz de conta. Bora ver esse vídeo aqui e já nós dá sequência com outros vídeos aqui, ó. Quando o Lula pega um camarada da Colômbia ligado às Farc, do lado dele, falando da legalização da cocaína, você está provocando os Estados Unidos, que está em guerra contra o narco-estado. Eu acho que a lei Magnitsky ela ainda vai ser aplicada para mais pessoas no Brasil. Os Estados Unidos, como eu disse no começo, eles observam o Brasil se colocando frontalmente, claramente ao lado dos inimigos dos Estados Unidos. Tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista dos valores, da democracia, dos valores cristãos. Então, não é surpresa que tem a reação. Eles pediram, eles disseram por N vezes, deram oportunidade para que os ministros pudessem rever sua posição. Completamente maluca. Como é que pessoas declaradamente inimigas julgam a pessoa? Como é que pessoas que se consideram vítimas, ao mesmo tempo são juízes? Quer dizer, num processo que não era para ninguém deles estar no Supremo. Então, qualquer pessoa no Brasil, que não seja militante de esquerda, percebe que extrapolaram completamente a Constituição brasileira. Não tem mais. Então, não há estranheza nenhuma em que os Estados Unidos promovam mais ações. Até porque, quando o Lula pega um camarada da Colômbia ligado às Farc, do lado dele, falando da legalização da cocaína, e o Lula calado estava, calado ficou, como quem consente. Conivente, essa aqui é a realidade, né? É inacreditável como é que nós temos um presidente desse. Eu não sei. Uma pessoa dessa não representa os brasileiros, não. Ele tem um nome de que representa. Agora, a mim, não. Esse daí não me representa, não. Eu não votei nele. Graças a Deus, não votei. Nunca votei na esquerda nem no PT. E aí é que eu não vou votar mesmo. Porque como é que o presidente da Colômbia fala em legalizar a coca e o Lula fica calado com aquela cara de paisagem como se dissesse:
Talvez, vamos fazer um teste para ver se vai diminuir a criminalidade. Você acha que isso vai acontecer? É inacreditável. Mas o Lula, a linhagem do Lula é essa mesmo. Ele ficou calado porque ele é conivente. Enquanto os Estados Unidos quer combater, ele pacifica. É inacreditável a situação. Em vez de ter uma dureza aqui no Brasil contra a criminalidade, qual é a dureza que nós estamos vendo aqui? Reduziu no que a criminalidade aqui? Nada, nada. Cara, você está provocando os Estados Unidos que está em guerra contra o narco-estado. Então, mas eles estão provocando, eles estão fazendo, não somos nós. Né? Então, eles não são valentões? Aguentem, né? Agora, bora ver o presidente aqui, ó, da CPMI. Ainda bem, ó, se teve um livramento que o Brasil teve, pelo menos a CPMI teve, foi do governo perder. Ainda bem que o Carlos Viana, que é o presidente da CPMI, tá tomando decisões de trazer pessoas. Esse daqui quer investigar de fato. Ele, o relator, né, o Gaspar, não sei o que, eu esqueci o nome dele. Duas pessoas de qualidade. E ainda bem que, pelo menos nisso, nós estamos vendo que vai esclarecer. Tomara que prendam pessoas. Nós já estamos vendo ações sendo tomadas. Já pensou se essa CPMI tivesse ficado nas mãos do governo? O que é que ia acontecer? Não ia acontecer nada. Eles iam blindar o governo. Pessoas que fossem risco de acabar com o governo, pessoas de risco, eles não iam trazer. Era isso que ia acontecer. Ainda bem que não conseguiram. E aqui está o Carlos Viana, que está como presidente. O Gaspar, que é sensacional nas perguntas. Pensa num cara sensacional também. Era um ex-promotor, né? Não é para menos. Mas só essa decisão que ele vai falar aqui do ministro André Mendonça, que eu não gostei muito. Mas bora ver, né, no que vai dar daqui para frente. Tenho uma notícia muito importante para vocês, para todo o Brasil. Apesar da decisão do Supremo Tribunal Federal do ministro André Mendonça de tornar facultativa, ou seja, voluntária, a ida dos dois principais envolvidos no escândalo do INSS à CPMI, nesta segunda-feira, dia 15, está mantida a oitiva do senhor Antônio Carlos Camilo, o Careca. Nós estamos em contato com o advogado, com a defesa, que confirmou o desejo de que ele fale e exponha o posicionamento em relação a todas as suspeitas que estão sendo levantadas pela Polícia Federal e também divulgadas pela imprensa. É um passo muito importante para o esclarecimento de todo esse escândalo, de todo esse crime organizado que tomou conta da Previdência Social em nosso país. E eu, como presidente, e tenho certeza o nosso relator, o deputado Alfredo Gaspar, nós não mediremos esforços para que você, brasileiro, saiba o que aconteceu, tenha todas as informações, seja respeitado no seu direito de saber o que está acontecendo em nosso país, quem são os envolvidos, e trazer de volta o dinheiro roubado dos aposentados e pensionistas, que está sendo reposto com os recursos do Tesouro, de quem paga imposto em nosso Brasil. Nós não podemos desanimar, muito menos deixar que a situação permaneça como se está. É preciso que todos mantenhamos a nossa indignação e a nossa vontade de que tudo isso seja esclarecido. A sua visão, você que me assiste, o seu acompanhamento, a sua pressão dentro da população é fundamental para que a gente possa dar sequência e principalmente esclarecer tudo o que aconteceu. Portanto, nesta segunda-feira, olhos atentos à CPMI, nós temos a confirmação de que Antônio Carlos Camilo, o Careca, irá depor para que a gente possa saber o que ele tem a dizer. Pelo menos terá a liberdade de falar o que desejar, mas nós estamos acompanhando para e passo cada depoimento e simplesmente verificando com as informações que nós temos das quebras de sigilo. Um abraço a todos vocês, meu muito obrigado. Pois é, pelo menos um passo já está sendo dado, né? Tomara que investiguem, achem, prendam e que... Difícil é devolver o que roubaram, né? Bilhões, mas tomara que devolva, né? Os brasileiros precisam ser ressarcidos, o governo está fazendo isso, mas o governo está fazendo isso com o nosso dinheiro. O governo diz, não, nós estamos ressarcindo. Não, os brasileiros é que está ressarcindo os aposentados.
Porque quem roubou já comprou carro de luxo, já empregou esse dinheiro em paraíso fiscal, colocou para fora do Brasil. Pô, isso é uma máfia grande e a esquerda está envolvida. Agora, o interessante é que a narrativa dos senadores de esquerda e deputados, porque eles estão ali para blindar o governo. Eles estão ali para dizer, não, começou no governo Bolsonaro, a culpa é deles, e o governo deles é limpo. A narrativa que eles têm é que esse escândalo foi descoberto pelo governo Lula, como se o Lula tivesse interesse em querer descobrir essas coisas. Que nada, tem nada. Eles estão com medo. E tomara que cave mais a fundo e ache a fonte, independente do governo. Se foi Bolsonaro, Temer, Dilma, não interessa. O que importa é que ache os culpados. E eu garanto a vocês, e eu garanto no sentido de que eu penso, eu acho que tem mais culpa, tem mais dedo da esquerda, do governo do PT, do que do governo do Bolsonaro. Bora ver no que vai acontecer, né? Tá só o começo ainda, tem muita coisa ainda para acontecer. Agora ver esses passa-pano aqui, da CNN, falando sobre a pauta da anistia. Eles falam com tanto desgosto, com tanto desdenho, com aquela vontade de dizer, não toma, vai ter essa matéria, nós temos que falar disso. Não, eu não queria que esse povo fosse anistiado. Esse povo tem que ser preso. É o pensamento, a esquerda é assim. Olha só as expressões, como ela fala, você percebe logo. Você percebe quando a pessoa não quer anistia para as outras pessoas. A forma como ela passa a matéria fica muito nítido e claro. Comigo, Pedro, a gente tem, por exemplo, outras figuras aí muito importantes nesse campo político, Antônio Rueda, Ciro Nogueira, tem conversa aí entre os dois, teve reunião com Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara dos Deputados, justamente por conta dessa articulação da anistia. Como que a gente vê esse movimento dessa turma? Tem confiança aí de que dá para fazer isso andar? Olha, falei agora há pouco com o Sóstenes Cavalcante, ele estava embarcando justamente para encontrar o Ciro Nogueira. Ele diz que está confiante que pela contabilidade do PL eles conseguem mais de 300 votos pela anistia e essa reunião vai ser para amarrar a estratégia na semana que vem. Vai ter a reunião é com Sóstenes Cavalcante, Ciro Nogueira, Valdemar Costa Neto também está participando dessas conversas. Se fala inclusive sobre quem vai ser o relator desse projeto da anistia. A ideia é que do PL é que seja um relator do próprio partido, um bolsonarista. Não. O presidente Lula já deu a senha que vai mobilizar a sua base no Congresso Nacional para interditar esse projeto. Colocou entre as prioridades do governo. Não vai fazer vista grossa. Então, a PEC da anistia no radar do governo federal. A questão é que o governo, o Palácio do Planalto, não tem poder de impedir, não tem força política para impedir que a anistia avance se houver uma aliança entre o Centrão e o PL. E o Lula já disse ele deu uma entrevista aí na Band e ele disse que vai trabalhar com todas as forças dele para que esse projeto não passe, aliás. O Lula não quer anistia. Esse é o presidente que disse que ia pacificar o país. Esse é o representante do povo que pensa nos brasileiros, porque ele foi eleito por uma parcela do povo, é verdade. Mas a partir do momento que ganha as eleições, você tem que governar para todos. Mas ele só está governando para a cúpula dele. Se ele tivesse governando para todos, o que ele ia fazer? É assim como eu penso. Bora esquecer esse assunto. Se não quer a anistia, fica na tua, fica calado, deixa os parlamentares trabalhar. Se vocês quiserem anistiar o povo, isso é um problema de vocês. Já que o presidente não quer dar uma anistia, porque ele poderia, numa canetada, fazer isso, ele tem essa prerrogativa, mas já que ele não quer, ele poderia ficar no campo neutro e dizer, eu não vou pautar, deixa isso com os deputados, se eles conseguirem maioria e conseguir pautar o assunto, tudo bem. Se não conseguir, problema deles também. Aí sim, aí eu poderia dizer, não, pelo menos ele está na dele. Mas não, ele de forma declarada, ele diz, eu não vou. E pelo contrário, nem pauta, nem quer e vai trabalhar contra. Ou seja, o desejo de vingança, o sentimento de vingança, tá aí. Ele quer ver o Lula preso, assim como os ministros também do STF. Não só o presidente Lula, mas os ministros
essa primeira turma que julgou o Bolsonaro, ele quer que todas essas pessoas fiquem presas, paguem por tudo, prisão fechada. É isso. Isso é a intenção, isso é o desejo. O problema deles foi que o Fux, ele rachou. Ele deixou fragmentado o STF. Essa aqui é a verdade. O STF ficou marcado por um voto que, como disse o Marco Aurélio, vai entrar para os anais do STF. Então, é lamentável ter uma posição de um presidente que diz que é presidente de uma nação. Ele é presidente da metade do Brasil. Ele é presidente da metade, não. Ele é presidente das pessoas que votam nele. Só isso. Aliás, nem das pessoas que votam nele. Ele é presidente apenas do grupo. De algumas pessoas. Só isso. Ele não é presidente do Brasil, não. Então, um camarada desse, ele tem que, nas próximas eleições, perder as eleições. Temos que colocar outro presidente que pense em todos, que não faça acepção de pessoas, porque esse presidente que diz que é a favor disso, daquilo, ele é o maior preconceituoso, é ele. O Lula, com as posições que ele tem tomado e vem tomando, ele se mostra ser preconceituoso. As posições internacionais, ele mostra ser uma pessoa que não tem apreço à democracia. Contra os Estados Unidos, aliado ao Irã, aliado à Rússia, aliado à China. Não estou falando de comércio, não, ideologicamente. A favor da legalização de tudo isso que está acontecendo aí. Então, é lamentável, mas é o presidente que está aí, né? Triste, né? Triste ter um presidente desse nível aqui no nosso país. E vai buscar a reeleição, ele vai. A fome dele para se manter no poder fala mais do que a sua própria saúde, sua própria disposição. Eu tenho certeza que ele vai buscar a sua reeleição. Se ele não disputar, ele vai botar quem? Haddad? Vai botar quem? Imagina aí, quem? Marina no lugar dele? Simone Tebet? Quem? Então só tem ele mesmo na esquerda. Tomara que ele perca as próximas eleições. Tomara que mude o Senado Federal. Mudando o Senado Federal, com certeza o Supremo Tribunal Federal vai ser impeachmentado Alexandre de Moraes e colocar cada um no seu devido lugar, para que nós volte a uma normalidade aqui no Brasil com relação à democracia, porque nós não estamos vivendo em uma democracia. Estamos vivendo em um estado de exceção. Esse é o fato e a realidade. Era esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Deixa o like, curte, comenta, compartilha, se inscreva. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.